Olá, boa tarde. Meu nome é Thaís. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou artista plástica e também sou psicanalista. E hoje a gente veio aqui tratar de um assunto. Eu estou fazendo uma live, né, a respeito da parte de jogos e da educação infantil. Eu espero que vocês gostem da live, tá? Eu preparei um material super bacana aqui para poder mostrar para vocês e espero que vocês gostem aí e possam se deliciar com esse material. Bom, minha primeira pergunta aí referente a essa questão. Quando a gente trabalha com a educação infantil, a gente sempre se preocupa, em primeiro lugar, no como que eu vou estimular o cérebro do meu aluno e o como que eu vou fazer para poder estimular esse cérebro. A gente sabe que desde o início as crianças elas têm o seu modo de aprender, tá? Se você for estudar o Gardner, né, ele fala muito sobre a questão das múltiplas inteligências. E nós, como professores, educadores, e também da parte da psicopedagogia, nós temos que tentar entender o porquê esse aluno, né, o como que esse aluno ele aprende. Ele aprende aí na parte das múltiplas inteligências, a gente sabe que são 9 múltiplas inteligências em que nós podemos utilizar. No entanto, somente algumas, né, são acho que 3, se não me engano, que a gente consegue visualizar melhor, tá? Então a gente consegue ver, né, a parte de raciocínio, a gente consegue ver aonde a pessoa trabalha a área socioemocional e também se encaixar aí aonde que o aluno aprende. Também conseguimos visualizar também o como que esse aluno ele pode ter uma melhor explanação, uma explicação boa a respeito do que ele está aprendendo. Então, é bacana a gente sempre olhar para esse aluno e ver se ele é um aluno que ele é visual, se ele é um aluno que ele é auditivo, se ele é um aluno em que ele aprende olhando tudo, né? A gente sempre tem que olhar qual é a melhor forma que o meu aluno aprende. Eu costumo sempre observar isso, por quê? Porque se a gente não tem esse olhar para o aluno, a gente não consegue estimular. Então, mesmo crianças especiais, tá? As crianças especiais, elas sempre, mesmo aquelas que não são verbais, efetivamente, elas têm algum modo de comunicação, gente. Então, nós temos que tentar observar qual é o modo de na verdade, não é observação, mas qual é o modo de aprender dessa criança. Isso é muito bacana, tá? E como que nós fazemos isso? Não tem muito outro jeito. Observando todas as atitudes do nosso aluno. Ok? Então vamos lá, deixa eu ir para a segunda slide. Lógico, gente, né? Vamos falar aí um pouquinho, tá, da formação cerebral das crianças, que eu acho que é importante nós fazermos a relação do como o meu aluno aprende, mas também da formação cerebral e o como que nós podemos utilizar aí essa parte da neurociência ao nosso favor, tá? Bom, quando as crianças, elas são assim todas pequenininhas, né? Elas são bebês. A gente antigamente, tá? Tinha essa visão, né? De falar que a criança era como uma tábua, né? Rasa, que ela é moldada pelo próprio ambiente, ou ela tinha uma determinada adaptação
a esse ambiente. Tanto é que colocavam as crianças, antigamente, em quartos escuros, para justamente observar essa parte, né, de se ela é adaptada ou não, se ela consegue se adaptar ou não. Só que a gente foi observando que isso não dava certo. Imagina você colocar uma criança num quarto escuro, com todas as coisas, né, penduricários e tudo, mas ela não tinha nenhum tipo de estímulo, né? Então, às vezes é importante você realmente, com a criança, com o bebezinho, também observar, tá? E fazer as estimulações de um modo correto, tá? As estimulações ainda, né, quando a gente está dentro da barriga da mãe, do pai, não sei se vocês sabem disso, mas nós temos uma, uma estimulação muito importante. Por isso que, assim, a gente sempre fala que é bacana nós entrarmos aí nessa parte de conceitos biológicos, porque quando a criança está dentro da barriga, ela escuta tudo que a mãe fala, tudo que o pai fala, tudo que é da parte externa. Ela sempre está escutando. Por isso que é bacana você colocar até músicas que deixem calmo o bebê, que você percebe, você cantar música, ler um livro, leia um livro para a criança, conte uma historinha. Isso já vai fazer, inclusive, da parte psicanalítica, tá? Já vai fazer com que essa criança ela vai se sentindo amada, vai se sentindo com o ego dela um pouco mais formado, tá? Então isso já vai trazendo aí um comportamento melhor, até para poder ajudar essa criança no decorrer da vida dela. E para os bebês, né, a manutenção de estímulos já apresentados aí no intraútero, né, como os luz e sons, deve ser mantida para o reforço e a intensificação de registros de memórias sensoriais, que já começam a se construir antes de nascer. Quando a gente está dentro ainda do útero da mãe, a nossa formação cerebral também começa a fazer com que os nossos neurônios, tá, façam as sinapses. Então, mesmo que depois, né, quando você vai crescendo, é lógico que depois ele tem uma perda um pouquinho, tá, para poder adaptar o cérebro ao ambiente dele, que isso é o normal, mas de qualquer forma a criança tem sim formação sináptica aí dentro da parte uterina, então a gente tem que sempre respeitar isso, tá bom? E vamos lá. E aí, eu gostei de colocar essa figura aí para vocês, porque mostra exatamente uma criança experimentando, né, uma coisa diferente. O sabão, né, a bolinha de sabão. E ele tá com um rostinho todo assim feliz, né? E tá olhando, observando a bolinha de sabão. Então é bacana a gente sempre observar que mesmo sendo desde criancinha, desde bebê, essas crianças, elas vão trazer uma experiência, tá? E a experiência, ela nada mais é do que uma estimulação que reforça aí as ligações sinápticas que já são estabelecidas aí, né? E a aprendizagem modifica a estrutura física do nosso cérebro. Acho que dá para a gente perceber que sim, ela muda. Por quê? Porque todas as ligações sinápticas, elas são importantes, dependendo das habilidades em que esse indivíduo vai adquirindo durante a vida toda dele, tá? Depois eu vou fazer um link disso com o jogo, tá bom? Favorecendo assim
a estabilização e a formação de novas sinapses. Sempre que nós estimulamos, nós sempre vamos trazer aí formações de novas sinapses para todos os alunos, ou para os nossos filhos também. E aí, agora vem a pergunta: e como os jogos podem estimular as crianças? Eu quero saber de vocês se vocês sabem o como que isso pode acontecer. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia de como pode acontecer aí dos jogos estimularem as crianças? Bom, na verdade, gente, os jogos, eles estimulam sim as crianças e todas as suas habilidades, tá? Então, assim, no que a gente vai trazer aí a estimulação da criança em si? Quando você joga, você tem a oportunidade de conhecer e também de poder estabelecer novas regras, né? Conhecer novas aptidões em que você às vezes tem. Isso, perfeito, Flávia. A Flávia respondeu aqui, ela disse o seguinte: com as vivências, com as experiências, né? Os jogos, na verdade, tudo isso que ela está falando, com as vivências e com as experiências, na verdade, vão se somar à parte do jogo. Então, a criança ela começa a entender que ela pode formular estratégias, que ela pode criar uma certa autonomia. É muito importante a parte de jogos, justamente por isso, porque a gente consegue trazer essa autoestima para a criança, tá? E assim, você procurar estimular isso dentro delas, né, vai fazer com que essa criança, ela, além de ela ser um indivíduo que consiga ter estimulando o cognitivo, perfeito, Elisete, perfeito. Estimulando o cognitivo, perfeito. A gente consegue fazer com que essa criança, além de ela ter aí maiores certezas da vida dela, ela consegue fazer também com que, assim, ela tenha uma autonomia construída, tá? Justamente os jogos vão trazer essas opções. É lógico, né, que dentro dos jogos nós temos uma palavrinha que se chama regra, mas eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, porque antes eu quero fazer uma diferenciação do que é o jogo e do que é o brincar, tá? Qual é a importância dos dois e qual é a diferença, porque na verdade um está conectado com o outro, né? Então a gente faz diferenças aí, certo? Deixa eu ver aqui, ó. A Flávia está falando o seguinte: no jogo estruturado, a criança se engaja em um determinado ambiente onde as matérias, instruções e ajudas implícitas e explícitas são feitas para ajudarem a alcançar seu objetivo. Ou seja, ela é induzida à forma certa de brincar e de chegar ao destino desejado da brincadeira. Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. O jogo que é estruturado, ele vai encaminhar essa criança exatamente para onde a gente consegue ter um destino aí, destino em relação à brincadeira, a finalidade da brincadeira, tá? Então vamos lá, eu vou continuar aqui com o slide. Bom, racionalmente, tá? O que acontece aí para a pergunta que eu estou falando aqui, né? E como os jogos podem estimular a criança. Então, do lado racional, faz com que a criança crie novas habilidades, ela pense em estratégias, em soluções
e também tem a tomada de decisão. É importante a gente estimular ela a ter essa tomada de decisão, até para ela poder resolver uma situação, problema proposta, tá? E emocionalmente, o que, que vai trabalhar? Vai trabalhar a autoconfiança e o conceito de perder e ganhar. Fora isso também, o lado socioemocional também acaba trabalhando a partir dos jogos, principalmente os jogos que são em conjunto, que são em grupo. Eu vou propor para vocês jogos que são em grupo e jogos que também vocês podem fazer individualmente, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns jogos. E aí, vamos fazer então a diferenciação do brincar e do jogar? É importante a gente estabelecer isso, né? Como eu já falei, apesar de um estar conectado ao outro. Bom, vamos lá. Qual é a diferença entre o brincar e os jogos? Para a psicanálise, tá? Eu vou trazer uma visão da psicanálise aqui, o brincar, né? Eu trouxe a ideia da Melanie Klein. Quando você brinca, ela diz que simbolicamente, a criança ela traz dentro de si as suas ansiedades e ela traz também à tona as suas fantasias. Então, aquela ideia, por exemplo, né? Você vê a criança lá brincando de fazer comidinha, brincando de fazer, às vezes, de, sei lá, lavar roupa, tomar banho, de coisas cotidianas que, na verdade, a gente tem como adultos, as crianças, elas também põem muito da sua história e da sua experiência dentro do brincar. E ela vai trazer justamente essa parte das suas ansiedades e das suas fantasias, dos seus desejos, inclusive, nesse momento, tá? Então é importante também a gente sempre observar as crianças brincando e vendo, né, o que elas trazem aí para a gente que nós podemos trabalhar em sala de aula, ou que nós podemos trabalhar aí dentro de casa, ou também dentro de um consultório aí de psicopedagogia, por exemplo, né? E aí o Piaget também fala isso, ele fala muito das atividades lúdicas, que desenvolvem as capacidades intelectuais da criança. Então, qualquer atividade lúdica que tenha uma relação com o brincar e com o jogo também, vai sim trazer essa discussão de justamente estimular o lado cognitivo de todas as capacidades das nossas crianças, tá? E aí, né, eu também trouxe aqui a visão de Silva e Gonçalves, tá? Que ele fala o seguinte: o brincar e o jogar são momentos sagrados na vida de qualquer indivíduo. É com a prática dos jogos e das brincadeiras que as crianças ampliam seus conhecimentos sobre si, sobre os outros, sobre o mundo e que está ao seu redor. Desenvolvem múltiplas linguagens, exploram e manipulam objetos, organizam seus pensamentos, descobrem e agem com as regras e assumem o papel de líderes e se socializam com outras crianças, preparando para um mundo que seja socializado. Então, a gente consegue fazer através do ato de brincar, tá? E do jogar também, todas essas observações, tá? E aí eu não posso deixar também de trazer a Kishimoto. Kishimoto, ela fala bastante do lado de brincar e também dos jogos, tá? E eu quero ressaltar aqui um item que ela trouxe. Ela fala o seguinte: o jogo, ele pode ser visto como um objeto, uma atividade que possui um sistema de regras a ser obedecido pelos participantes e que distinguem
uma modalidade da outra. Também pode ser apenas um vocábulo usado no cotidiano para designar algo dentro de um determinado contexto social. É bacana ela falar dessa questão das regras. As crianças, eu pelo menos eu já tive esse tipo de contato com as crianças, e a palavra regras para elas era um pouquinho pesada, né? Eu sempre acabei trocando, às vezes, com elas esse tipo de palavra e colocava combinados. Por quê? Existem crianças que até me questionavam muito essa parte, justamente porque elas falavam regras são feitas para ser quebradas, né? Eles sempre traziam essas questões para mim. Então eu falava o seguinte, olha, então vamos fazer os combinados e nesse momento, tá? Mas as regras, vocês têm que seguir as regras da sociedade lá fora. Não tem como a gente não seguir tais regras. E o jogo, ele é super importante para poder trabalhar esse tipo de conversa com a criança. Quando a gente fala de regras, nós estamos explicando que existem determinados limites lá dentro desses jogos. Então, a partir desses limites, a criança ela tem que pensar como que ela vai conseguir, então, resolver esse problema. Como que ela vai conseguir ganhar esse jogo ou como ela vai se comportar em relação ao jogo em que é proposto. E aí o que nós, professores ou educadores, né, ou psicopedagogos, temos que fazer? Estimular cada vez mais, perguntar para essa criança, olha, você tem certeza do que você está fazendo nesse jogo? Você tem certeza de que vai dar certo essa brincadeira? Eu sempre questiono, porque é importante que a criança ela pare para pensar, ela pare para ter esse momento e ela consiga construir através dessas perguntas e que a gente vai fazendo, tá? Eu acho que devem ter professores aqui que já têm esse tipo de experiência. Acredito que vocês já tenham bastante oportunidade de ter trazido isso, né? Deixa eu até ver aqui. Olha, a Flávia está falando o seguinte, que é muito importante a gente ressaltar o que ela está falando, que diferente da brincadeira livre, os jogos impõem as regras que são pré-definidas e que precisam ser seguidas para que um vencedor apareça. De fato, Flávia, é verdade. A gente precisa sim estimular essas crianças e fazer com que elas tentem seguir essas regras, tá? Eu falava combinados, mas eu colocava as regras também do jogo também, tá? Que é importante a gente fazer isso. O brincar e as crianças criam as suas próprias regras também. É bacana fazer isso com a criança, viu, Flávia? Quando você propõe para a criança montar o seu próprio jogo, é bem interessante, gente, porque elas fazem um outro jogo completamente diferente, às vezes com o material que é proposto, e elas conseguem pensar num modo de vencer também. Às vezes a gente tem que fazer um caminho reverso, fazer com que elas façam o jogo e elas consigam aí também colocar as regras em que elas queriam que esse jogo fosse feito. Então, é uma dica que é bem bacana. Aliás, também existe jogos que, por exemplo, você consegue trabalhar até a personalidade da criança. Então, alguns jogos, como por exemplo, RPG, né? Lógico que tem a idade adaptada, tá? Para essas crianças, no caso. Esses tipos de jogos, eles vão se inspirar muitas vezes em algum personagem que eles criam. Então isso é bacana, porque eles vão colocar aquela ideia do personagem que eles têm para poder vencer e chegar no final do jogo também em conjunto. Muitas vezes o RPG trabalha essa questão do conjunto também, tá? Então vamos lá.
Bom, vou colocar aqui algumas atividades propostas para vocês, que eu acho que é bacana eu poder mostrar coisas que eu já trabalhei com as crianças e eu acho que é interessante mostrar para vocês esses jogos aqui, tá? O primeiro jogo que eu vou propor para vocês, não sei se vocês conhecem, acredito que talvez seja um pouco diferente, é o Arucone, tá? Então, o Arucone é esse daqui, é esse joguinho aqui. Vocês podem fazer o Arucone com letras, vocês podem fazer o Arucone com números, vocês podem fazer o Arucone com cores também, tá? E qual que é o objetivo desse jogo? O que você tem que fazer? Ligar todas as letras e cores que são correspondentes. Mas quais são as regras aí? A primeira regra, né? As letras ou cores, elas devem ser ligadas na vertical e na horizontal. Então, vocês vão evitar, tá? Fazer com que esses caminhos eles se cruzem. Então você não pode de jeito nenhum cruzar os caminhos no Arucone. Até eu fiz aqui uma marcaçãozinha, por exemplo, né? Eu liguei o C com o C. Então eu fiz exatamente isso. Ó, fui na horizontal, vertical, horizontal, tá? E esse jogo ele pode ser feito individualmente e em grupo também. Depois eu vou explicar como que a gente pode fazer em grupo. Agora, individualmente, eu vou entrar em alguns detalhes aqui que é importante vocês saberem, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a letrinha A, né? Eu já vou observar aqui aonde que a minha letra A vai poder ir. Então, eu posso ir ou para a parte de baixo, né? Se eu pegar a letra A no campo direito, né? No canto direito, ele pode vir para baixo, né? E se eu pegar a letra A no canto esquerdo, ele vem para a esquerda e vai descer, justamente para poder interligar a letra A com a letra A, certo? E se pegar o D com o D também, eu vou descer e vou descer na vertical e vou para a horizontal. E a letra B, vou descer, né? E vou para a horizontal até o último B no canto direito, tá? Ele é bacana esse jogo, gente, por quê? Porque ele vai estimular bastante essa questão de estratégia. Para onde que o meu aluno tem que ir? Para onde eu tenho que decidir que eu vou ligar para poder ligar com a letrinha A, com a letrinha B, com a letrinha D, com a letrinha C? Aonde eu vou poder encaixar, tá? É bacana vocês olharem, tá? Isso, e vocês também instigarem para o seu aluno. Eu dou a dica, na verdade, de vocês instigarem o seguinte, ó, se você tem a letrinha A no canto direito, aonde que qual é a única forma de você fazer uma ligação com essa letrinha A? Descendo, indo para baixo. Então, a gente sempre tem que fazer essas análises com os alunos, tá? É importante fazer isso. Deixa eu só ver aqui. A Flávia, a Flávia está falando também o seguinte, né? Que quando as crianças criam as regras ou combinados, elas ficam mais estimuladas. Isso é verdade também, pois participam da construção do jogo. Isso é muito bacana. Quando elas criam as regras, é diferente, porque elas ficam mais assim, elas têm mais autonomia, inclusive, mas ao mesmo tempo elas têm a tomada ali de decisão fortificada, porque foram elas que montaram, elas têm um maior prazer, inclusive, de fazer esse jogo, certo? Olha que legal, tem bastante gente aqui falando.
Bom, a Flávia também está falando brincar, né? Imitação da mãe, do pai. A tia Lili está falando sim. Aí já entramos no jogo simbólico. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. Então vamos lá, eu vou continuar. Vocês têm alguma dúvida do Arucone? Vocês vão colocando aí para mim, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, por favor, tá? Bom, vou para o próximo joguinho aqui que eu vou propor para vocês, que é um joguinho das palavras, tá? Qual é o objetivo, né? Acertar as figuras e a escrita da palavra também. A regra, primeiro, né? Ele deve identificar a figura e também, caso ele tenha errado, passar a vez, tá? Gente, eu esqueci de uma coisa. Eu vou voltar no da Arucone e depois eu volto nesse aqui. Desculpa que eu esqueci. Eu falei que pode ser individual e pode ser em grupo, certo? Tem um detalhe. Uma vez eu fiz um jogo de Arucone com as crianças no chão e eles fizeram em grupo. Então, eu coloquei nos quadradinhos que tinha lá na minha sala, né? Tinha uns quadradinhos no chão, e aí eles começaram a fazer o Arucone, a resolver o Arucone em grupo e no chão, tá? Aí eu dei para eles também um barbante, e aí eles faziam a ligação com o barbante ali, e nossa, foi muito legal, tá bom? Eu só não queria esquecer dessa dica para vocês. Bom, vamos lá então para esse próximo aqui, né? Aqui eu estou falando da questão do jogo de palavras, onde o objetivo, na verdade, é assim, né? Acertar as figuras, acertar a escrita, e primeiro deve se identificar a figura. Caso tenha errado, a primeira vez, tá? Ao acertar a figura, ganha um ponto e depois a criança deve tentar acertar a palavra. Caso acerte, ela ganha mais um ponto aí adicionado. Então a gente começa a trabalhar tanto a parte de português, de linguagem, quanto a parte matemática também, tá? É importante trazer isso para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês, porque eu estou mostrando para vocês aí como que eu montei esse joguinho, tá? Das palavras. Então, olha só, eu montei ele aqui em papelão, vocês conseguem enxergar? Ele está todo feito em papelão, tá? E aí eu já tenho a figura, né? Aqui, certo? Então eu tenho a figura da bola, eu tenho a figura do cavalo, certo? Aí o que a criança vai fazer? Vamos colocar a figura. Então, se ela acertar, ela ganha um pontinho. Então eu vou colocar mais uma figura aqui, ó. Ela colocou a figura e vou colocar a figura do cavalo, mais outro pontinho. Então são 2 pontinhos, certo? E aí ela tem que ir lá e colocando com as letras móveis, tá? Que é importante falar. Com as letras móveis, ela vai colocar aqui direitinho a escrita, certo? Então, vamos supor, né? Vamos supor que eu acertei. Coloquei bola, tá? Perfeito, coloquei bola, certo? Aí ela foi lá e foi colocar cavalo. Então vamos colocar cavalo. Que a criança faz bastante isso, tá? Aí aqui ela passa a vez. Por quê? Porque ela não acertou. Então, a gente pode ou passar a vez, ou se vocês quiserem estimular a criança, falar, tá certo, vamos repetir a palavra, e aí fazer a consciência fonológica dela, tá? Importante a gente poder trazer isso para ela poder ler a palavrinha cavalo do jeito correto, tá bom? Então,
E aí também é legal fazer desse jeito, gente, ó. Tem uma outra ideia que vocês podem fazer. Vocês apresentam, eu faço muito isso também, tá? Vocês apresentam assim para a criança. E aí você fala, você tem que reorganizar toda a palavra. Então aí ela vai lá e vai organizar do jeito correto a palavra também. Tá bom? Acho que é uma ideia interessante a gente poder trabalhar isso aqui. Ok? Bom, também, tá? A gente pode trabalhar aí o dominó, tá? O dominó, ele tem 28 pedras que possuem em cada uma das suas faces pontos, né, que vão de 0 até 6. No início da partida, 7 peças são compradas, cada jogador aí acaba comprando, né? E começa quem tiver a pedra maior de quantidade. Então, o que eu já estou trabalhando aí? Eu estou trabalhando a parte de processo de adição, tá? Já vou explicar para a criança o que é adição. Conta os pontinhos e aí ela sabe quantos ela tem. O jogo termina, tá? Quando não é mais possível baixar peças. Geralmente, quando as duas pontas do jogo têm o mesmo número e não existem mais peças com este número nas mãos dos jogadores. Então, assim, é um jogo que ele é bem interessante, primeiro, justamente por essa questão da adição, que a gente já vai trabalhando cálculos matemáticos com a criança, e nós também vamos trabalhando a parte de estudo visual da criança, tá? Então, é interessante, né? Porque a criança tem que identificar qual que é a pedrinha do lado certo. O número 1, o número 4, tá batendo o mesmo número? Tá igual? Então, a gente pode estimular a criança e perguntar para ela, quando ela coloca errado, sinalizar e perguntar: você acha como que a gente pode fazer para ficar correto? Né? E questionar, olha, tá certo, né? A criança já vai desconfiar, elas desconfiam quando você pergunta, olha, tá correto? E às vezes é legal até falar também quando está correto, tá? Perguntar quando está correto também, para ela interiorizar isso e reforçar o que ela já aprendeu também, certo? Mas além disso, né, eu trouxe o dominó e eu trouxe o triminó também, que eu acho bacana falar, né? Eu já falei disso aqui numa outra live, que eu também dava bastante isso para idoso, e para as crianças também vale muito a pena trabalhar. Dentro do triminó, nós temos aí pedras, tá? Que são 28 pedras também, como num dominó, igualzinho, que possuem em cada uma das suas faces pontos que indicam valores numéricos que vão de 0 até 6. No início da partida, né, são compradas 7 pedrinhas por jogador e começa também quem tiver um número maior na quantidade do triminó aí, tá? Então a criança também tem que fazer a adição com 3 números aí no caso. O jogo termina quando não é mais possível baixar peças. Geralmente, quando as duas pontas do jogo têm o mesmo número, é igualzinho, na verdade, que o dominó. Porém, ele também termina quando um dos jogadores finaliza primeiro. Então, nós temos um vencedor aí no triminó. Eu vou mostrar para vocês também uma opção de vocês montarem o triminó, tá? Porque esse daqui é um jogo que ele é vendido em madeira, tá? Então, eu vou trazer uma outra opção para vocês poderem fazer aí em casa para vocês. Eu montei também o triminó em papelão. Por quê? Porque é mais fácil, né? A gente também está aí nas condições da pandemia, então os pais também podem fazer esse joguinho dentro aí dessa parte aí da quarentena e jogar com os filhos.
Fora que é muito bacana e os pais também vão se divertir, tá? Então, ó, eu tenho aqui, vocês conseguem enxergar, uma pecinha que é um triângulo, né? Essa pecinha ela tem o 1, o 5 e o 2, tá? E aí eu tenho uma outra pecinha, né? O 1, o 2 e o 3. E outra pecinha também aqui, que temos 1, 2 e 3. Como que vai funcionar, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Tá. Ok, então vamos fazer assim, ó. Eu tenho aqui o 2 e o 3, certo? E a criança, ela tem que colocar no 2 e no 3 também, ó. Vocês estão vendo? É que eu acho que eu tô colocando do lado errado. Então, peraí, eu vou colocar assim, ó, no 2 e no 3. Certo? Ela tem que encaixar perfeitamente. Ok? Deixa eu ver se consegue visualizar assim. Tá? Tem que encaixar perfeitamente aqui. E aí também, né, as outras peças. Por exemplo, o 1 e o 5 eu posso colocar aqui? Não, não posso. Porque eu não tenho, né? Eu tenho que ter 1 e 3 aqui embaixo, tá? Fora que esse jogo também ele tem o Coringa. Então o Coringa, ele não vem nenhuma peça aqui, você pode encaixar em qualquer lugar. É super divertido. As crianças, quando tem o Coringa, elas falam, eu ganhei, né? É bem bacana também. E tem um outro formato desse jogo que vocês podem fazer, certo? Que é uma brincadeira também. Então vocês vão fazer de 1 até 9, tá? Vocês vão colocar assim, ó. Tá vendo? Eu vou colocar os resultados. Então eu tenho o 6 mais 4, 4 mais 2 e 1 mais 3. Então eu tenho que achar uma pecinha, né, que dê um resultado aqui, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma que vai dar o número 6. E aqui eu tenho que achar as somas também, tá? É a mesma coisa, é a mesma brincadeira aqui. Posso fazer também com processo de subtração nessa brincadeira? Posso, tá? Eu acho que é bem interessante vocês trabalharem aí com eles também. Bom, o bloqueio é um outro jogo bem bacana que vocês podem fazer também. Ele existe o bloqueio em madeira, mas eu trouxe uma outra opção também para você fazer com papelão, que dá para brincar igualzinho esse daqui, tá? Então vamos lá. O objetivo do jogo bloqueio. O objetivo do jogo é fazer avançar o seu peão para o lado oposto do tabuleiro. Em seu turno, você pode tanto mover o seu peão ou colocar uma parede. Você pode impedir o seu adversário com a colocação das paredes, mas não pode bloquear completamente com elas. Então você não pode bloquear ele inteiro, tá? Você tem que sempre deixar um espaço. Por isso, ele está tentando fazer o mesmo com você, tá? Enquanto isso, ele está tentando fazer o mesmo com você. O primeiro peão que chegar do lado oposto do tabuleiro acaba ganhando, tá? Quais são os componentes aí do joguinho? Então, nós temos um tabuleiro, pode ser em MDF, mas eu também construí de outra forma aqui, 20 bloqueios e 4 peõezinhos aí, tá? Eu vou mostrar o que eu construí aqui para vocês. Ó, eu fiz ali em papelão, tá? Tá vendo? Ele tá todo em papelão. E aqui eu marquei, né? Marquei o vermelho, marquei o amarelo, o azul, tá para cá, e o verde para cá, tá? E aí eu fiz todos os recortes também.
São 9 casinhas, 9 por 9, e aí eu fiz os recortes para a gente poder colocar. Então, vamos supor, né? Eu vou pegar o verde, tá? O meu aluno, ele vai começar a partir do verde aqui, certo? Então, se ele começou no verde, é lógico que a minha vez, eu vou querer tentar bloquear ele aqui. Então, eu estou colocando um papelzinho na frente dele, certo? E aí ele vai andando de um em um, tá? E eu posso continuar bloqueando ele. Por quê? Porque se eu bloqueio, eu vou fazer com que ele ande bem mais do que eu, certo? Então, eu vou fazendo aí, atrapalhando, de certa forma, o meu amigo para eu poder também ganhar, tá? Esse é um jogo bem bacana, bem interessante e que vocês, com certeza, vão poder fazer em casa, tá? O pessoal está perguntando se a live tem certificado. Não, não tem. Não tem. Gostaria de dar certificado, mas não, no momento ainda não faço isso ainda, tá? Então, é importante, né, a gente poder, com os materiais que nós temos em casa agora na pandemia, a gente conseguir dar opções, inclusive, para os pais e também para os professores, para fazer com que eles consigam montar, tá? Montar essas atividades. Eu trouxe aqui porque eu tenho muito papelão aqui na minha casa. Então, já que eu estou com muito papelão, vamos fazer então algumas atividades que sejam interessantes para propor para o pessoal, tá? E aí eu tenho mais uma ideia que é muito bacana, gente, que eu trouxe também, que é um aplicativo, tá? Por quê? A gente está falando de jogos, né? E hoje em dia não tem como nós não falarmos de jogos e não falarmos também da gamificação, né? A gente sabe que, inclusive nesse momento da pandemia, muitos pais procuraram essa parte também para poder estimular os filhos, só que existe aquele cuidado, né? De como que eu vou estimular e, ao mesmo tempo, de quanto tempo que eu vou deixar o meu filho no celular brincando ou fazendo algum tipo de jogo. O jogo, tá? Muitas vezes que são propostos aí da parte educativa, se for um jogo educativo, é interessante, sim, para com que com essa criança consiga ter os estímulos que são necessários, principalmente na alfabetização. Nós temos aí alguns aplicativos que são interessantes e que podem propor exatamente essa parte de formação. Mas eu vou trazer um aplicativo aqui que não serve somente para os pais, serve também para os educadores. É muito bacana porque você pode aí registrar os seus alunos, né, no aplicativo e você consegue ver como que eles estão se desenvolvendo. Serve até como uma pequena forma de avaliação. Assim, esse aplicativo ele ainda está em fases de testes, tá? Eu já vi que tem coisas ainda que eles estão construindo, eles estão fazendo coisas para matemática. Então, futuramente vão ter mais coisas, mas assim, esses dias eu testei, eu vi que tinha parte de português, principalmente para alfabetização, e que estava bem legal, assim, a parte de joguinho na área de alfabetização, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que eu coloquei no slide. Bom, essa parte de games é o que eu falei para vocês, né? A gente só tem que tomar cuidado o quanto tempo que os filhos ficam, né, nessa parte com o celular nas mãos, mas a gente pode procurar colocar aplicativos que sejam interessantes e que estimulem a criança a pensar, tá? Então, esse é um dos aplicativos, se chama EduEdu, é do Instituto ABCD, e é um instituto que, inclusive, trabalha com crianças que têm dislexia, mas pode ser aberto para todo mundo, aí para todo mundo utilizar desse aplicativo, tá? E aí, vamos lá, né? E os games? Dicas de games
que ajudam na avaliação de consciência fonológica, sistema de escrita alfabética e leitura e compreensão de texto socioemocional, e mostra também as conquistas dos alunos. Esse aplicativo, o EduEdu, ele faz exatamente isso. Ele mostra como que o seu aluno foi nessa parte de consciência fonológica. Ele também traz aí sistema de escrita alfabética, traz também uma avaliação na leitura, na compreensão de texto e também como que ele está se sentindo nesse momento da pandemia, tá? Que é importante a gente sempre também observar nos alunos isso. E dentro do aplicativo, então, o que nós temos, né? Dentro do aplicativo, ele tem ali uma avaliação de língua portuguesa e a avaliação socioemocional. É o que eu falei, a parte de matemática eles ainda estão produzindo, tá? Mas ele tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, né, os alunos, aí você pode adicionar aí os alunos e editar também para ver os resultados e os materiais que são personalizados. Você tem a opção também de ver materiais adicionais. Isso é muito bacana, porque dentro desse aplicativo, eles têm os materiais adicionais que são para estudos dos professores. E eles trazem até outros joguinhos também que vocês podem receber via e-mail e ajuda bastante, gente. Tem várias dicas muito legais lá. Eu já vi, achei muito bacana. Ele também tem vídeos, né, que explicam aí como que faz a letrinha, como que você trabalha essa parte ortográfica também. E também tem um tutorial de como usar, tá? Aqui, olha que legal, os materiais que eles mandam por e-mail. Então, eles mandam um calendário para poder ajudar aí essa questão da rotina na quarentena. Eles também mandam cartas de respiração, que é atividade lúdica, coisas que eu posso fazer em casa durante a quarentena também, materiais que podem ajudar as crianças a se desenvolverem, tá? Como escrever as letras, e tem outros aí, eu coloquei só alguns, mas tem outros itens que vocês podem baixar e utilizar. Aqui também os vídeos, né, que eu falei que eles fazem como escreve a letrinha, tudo bonitinho. E também a parte socioemocional, que daí ele faz, né, ele faz as perguntas de como que você está, se você está bem, e como que está em relação à questão do Covid, né, que é importante a gente saber também, quando for receber os nossos alunos, a gente tem que saber como que eles estão se sentindo. Acredito que, assim, essa questão de voltar às aulas, a gente já tem que começar, pelo menos, a ver como que eles estão se sentindo e também trabalhar, né? Ele dá uma ideia de como que você pode trabalhar um acolhimento melhor com o seu aluno, tá? E aqui o meu contato, né? A parte do meu contato. Então, vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui com vocês. Eu vou ver agora se tem perguntas, tá? Muito específicas. E aí a gente vai dando as ideias aí, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha. Antes teve algumas coisas. Tá certo. Legal. A Rita falou que as crianças ficam mais empoderadas. Isso é verdade, Rita, ficam mesmo. Principalmente quando elas têm essa autonomia de criar as próprias regras. É bem legal, bem bacana. A Flávia, eu não conheço o Arucone, nunca tinha ouvido falar dele. É muito legal, né? Dá para também, às vezes, você achar Arucone na internet mesmo. Se você digitar do jeitinho que eu coloquei Arucone, né, com K, você acha alguns Arucones na internet. Como trabalhar esse jogo com crianças até 3 anos? Esse aí você pode fazer o seguinte, você pode fazer com cores, tá? Com essas crianças. E aí você
pode fazer com cores, e ao invés de você usar a linha, pode fazer com que essa linha seja, por exemplo, uma massinha, e eles vão modelando e vão linkando, sabe? Uma cor com a outra. Você pode trabalhar dessa forma, ou existe uma outra forma de arucone que você pode fazer também, que são figuras, tá? Você pode fazer, não precisa fazer necessariamente com essas regras, mas eles têm que linkar as figuras, só que eles não podem, de qualquer, assim, a única regra que é colocada para eles, tá? É que eles não podem cruzar as linhas. Só isso, tá? Mas você pode fazer figuras também, tá bom? A Rosineide está perguntando também como trabalhar esse jogo com as crianças de 4 anos em período de pandemia. Exatamente, você falou do jogo do Arucone, né? Se for do Arucone, Rosineide, aí a gente pode trabalhar exatamente dessa forma que eu falei, da mesma forma que eu falei com a Flávia, tá? Coloca figuras, né? Estabelece um local, coloca as figurinhas e aí elas vão tentando linkar uma figurinha com a outra, desde que elas não cruzem a linha, tá? Deixa eu ver. Mas domínio podemos jogar com crianças de até 3 anos, com cores. Sim, com crianças de até 3 anos com as cores. Eu acho que é interessante também, tá? Bom, perguntaram se fornece certificado, eu falei que não, né? E a Rita também está agradecendo aí, está falando que foi muito bacana. Uma outra coisa, deixa eu falar para vocês também as pesquisas que eu fiz para fazer essa live, que acho que é interessante, tá? E eu coloquei isso aqui também já na descrição, certo? Então, ó, eu peguei esse livro aqui para a gente poder fazer essa live também, tá? Que é o Cérebro da Criança, certo? Vou fazer, Flávia, vou fazer sim. Até achei interessante fazer, por exemplo, desse livro aqui. É um livro que ele fala muito do entendimento do cérebro da criança. É muito bacana, viu? Esse aqui, ó, que é Bem-vindo ao Seu Cérebro, tá? Ele fala bastante do cérebro dos bebês também, bem bacana, ok? E também, né, do Celso Antunes, os jogos e a educação infantil. Esse livro aqui, ele também tem bastante atividade para crianças de 3, se não me engano, de 3 a 4 anos, ele tem também, que eu já vi. Se não me engano, ele tem. Mas dá para adaptar também. São jogos que têm coisas bastante interessantes, tá? E acho que vocês vão gostar muito. E, bom, espero que vocês tenham gostado, então, da live. Já vou pedir para vocês compartilharem, curtirem a live aí, também se inscrever no canal, né? E aí eu espero vocês na próxima live, então. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.